Celção Popenga mandou aqui também no nosso WhatsApp. Meu amigo Horacides deixando aqui o seu abraço, também o Anderson, que não é o nosso Anderson, um outro Anderson, cumprimentando aqui a equipe, o Marcelo, o Marco Antônio, a Silvia também interagindo aqui, mandando o seu abraço. Bom, eu falei anteriormente, a Secretaria de Saúde de Brusque iniciou a aplicação da chamada dose zero da vacina contra sarampo, rubéola em crianças de 6 meses até 11 meses e 29 dias. Brusque que está ampliando esse trabalho de vacinação contra o sarampo para as crianças a partir dos 6 meses de idade. E para isso nós estamos recebendo aqui esse timaço aí da saúde, que já esteve aqui em outras oportunidades, e a entrevista com elas sempre rende, que é a Carol Massanelli e também a Natália Marque. Carol, como é que tá? Tudo certo? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde a todos os ouvintes. E a Natália, tudo bem? Pelo estúdio novo, né? É verdade, a primeira vez aqui, né? Primeira vez aqui, ficou legal, bonito, né? Legal, bonito. Ficou bonito. Nós ficamos por 2 meses, né? Acho que na Improvisados ali, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Dava pra ouvir o eco de tudo que é lado, né? Mas aqui agora estamos no paraíso, né? Tudo certo, Natália? Tudo bem, boa tarde. Carol, e essa campanha, como é que é o nome? Zero? Deixa eu pegar aqui o nome dele, que eu acabei fechando aqui. Dose zero. O que essa ação aí busca em relação à vacinação? Então, o Ministério da Saúde vem se sentindo, né, intimidado, porque o sarampo está retornando. Nos países vizinhos, as pessoas que estão viajando, a gente não tem caso no Brasil ainda, né? Agora teve registro já nesse ano, mas uma doença que estava erradicada está voltando para o país. Então é uma preocupação no Ministério da Saúde, e a gente vem então com essa dose zero, essa dose chamada zero, para dar um plus na vacinação das crianças. Antes elas recebiam a partir de 1 ano, e agora elas recebem a partir de 6 meses essa dose zero, para estar intensificando esse período de vida delas entre 6 meses e 1 ano, essa prevenção contra o sarampo que pode estar voltando para o país. Já tem alguns estados registrando, Santa Catarina ainda não registrou nenhum caso autóctone, mas não está longe de estar chegando. Então a gente precisa correr contra o tempo para estar imunizando os pequenos, reforçando quem ainda não tem as doses, para estar correndo atrás, deixar a carteirinha em dia, para não estar correndo o risco de ter de volta o sarampo tomado o Brasil, né? Vocês têm um mapeamento de quantas crianças aqui que teriam para receber? Sim. Até nesse momento, né? Eu tenho 459 crianças na faixa etária de 6 a 8 meses, porque eu tenho 2 blocos. 6 a 8 meses recebe a dupla viral contra cachumba, sarampo e rubéola. E 493 crianças de 9 a 11 meses que recebem a triviral, cachumba, rubéola e sarampo. Só complementando a Carol, o Brasil perdeu o selo de erradicação do sarampo em 2015. Sim. O selo de erradicação não diz que não tem a doença, diz que não tem surtos e diz que os casos não são pegos no Brasil, né? Que eles são importados. E agora, 2025, então, até dia 16 de abril, o Ministério mapeou 5 casos positivos. 2 crianças de 8 meses no Rio de Janeiro, uma senhora no Distrito Federal, um rapaz em São Paulo, e teve um caso no Rio Grande do Sul também. O que eles têm em comum? As crianças de 8 meses até então não têm vacina, porque o calendário de rotina do Ministério diz que a partir de 1 ano, né, ela faz com 1 ano a primeira dose, com 1 ano e 3 a segunda. E os outros adultos não vacinados que foram para a Europa, os Estados Unidos ou algo assim. Eu hoje de manhã tive, num outro momento, ainda brinquei falando, a Disney desde 2014 tem surto de sarampo, né? E a gente vê muita gente viajando. Se eu viajo vacinado, ok, mas se eu não tenho proteção, a gente tá vindo aqui falar da vacina das crianças, mas dá um estoquezinho para adulto também. Essa vacina não é só para criança. O Ministério entende que todo mundo que tomou na idade certa, quando adulto está vacinado. E aí essas pessoas aqui não tomaram, não tem histórico de vacinação. Então essa dose zero está chegando é uma vacina antiga, né? A gente sabe que tem um pouco de receio dos pais em relação a tudo que entra novo, né? Como foi o Covid ali. Então, a vacina contra rubéola, cachumba e sarampo, principalmente sarampo, ela já é dos anos 60. A gente recebeu, né, que acho que todo mundo, não, tem gente mais novinha aqui, mas a gente recebeu na época, era sarampo monovalente, era só sarampo, depois melhorou a sarampo com rubéola, e depois virou sarampo, rubéola, então foi se agregando mais coisas dentro da mesma vacina ali, mas é uma vacina muito antiga, só que em 2019 aconteceu esse mesmo movimento que o Ministério está fazendo agora. Quando o Ministério viu agora, até abril, 5 casos
importados, ou seja, não perdemos selo que nós ganhamos novamente em novembro do ano passado. O Brasil voltou a ganhar esse selo de erradicação. Para não perder, vamos nos antecipar. Então, primeiro a gente teve o dia S, foi um dia de busca ativa de possíveis casos que passaram desapercebidos nos últimos 30 dias, então 17 de maio e 17 de junho. As unidades foram envolvidas e, né, foi feito um mapeamento de amostragem no município, graças a Deus não temos nada. E agora, então, desde dia 20, já foi lançada essa dose zero. A dose zero, ela não tira a obrigatoriedade da dose de rotina, que é com 1 ano. Então, vamos supor, a criança apareceu na sala com 11 meses e 28 dias. Ela recebe a dose zero, que ela foi feita para menor de 1 ano. Dali 30 dias, ela vai receber a dose da rotina, ou seja, com 1 ano e 29 dias, ela recebe a dose de rotina. Então, uma não substitui. As crianças ao nascer até 11 meses, ela não recebe não recebe na rotina. E é onde elas ficam expostas, como essas gêmeas aqui lá do Rio de Janeiro. O que acontece? Um adulto provavelmente veio e transmitiu. Elas não saíram do Brasil, mas alguém veio e transmitiu para elas. Sim. Então, o Ministério, vendo esse movimento, se antecipando, vamos fazer de novo o que a gente fez em 2019. Fazer essa campanha, essa ampla campanha de vacinação a mais. É uma dose a mais, mas num período que essa criança não teria direito, não iria fazer, para já dar a proteção, não ficar esperando adoecer. Lembrando que o sarampo está erradicado no Brasil, mas é uma doença altamente contagiosa, grave e de um número elevado de óbito em crianças. Então, a gente tem que cuidar. Evitar. Até porque é uma... Claro, vem de adultos também. Então, imagina o sistema imunológico de um adulto querer se equiparar com uma criança que ainda nem tá formada direito. Eu vou falar um bebê, né? Bebê, isso. Porque não é uma criança de 5 anos, eu tô falando de uma criança de 6, 7, 8, 11 meses, tudo né? muito frágil ainda, né? Exatamente. Por exemplo, Carol, perguntar pra ti, o que acontece? Quantas doses vão estar disponíveis aí pro município, pra essas crianças? Eu recebi. Eu vou na parte mais técnica que tá comigo lá. A técnica tá ali. Essa transmissão, ela acontece como? Até para aproveitar? Aérea. Aérea? Contato, Só de o gotículas. É vírus, sarampo é vírus, Tem como que estar influenza, né? Catapora, respiratório. Catapora, já peguei, é triste. Então, nós recebemos uma primeira remessa, 570 doses, e eu ainda tenho 310, mais ou menos, em estoque nas salas de vacinação. Todas as 17 salas do município têm a vacina, essa 570 da dupla viral. Crianças de 6 a 8 meses, elas recebem a dupla viral, sarampo e rubéola. E crianças de 9 a 11, a triviral ou VTV, que ela tem grande quantidade, porque já recebe na rotina, já o adulto também, até 29 anos tem que ter 2 doses, de 30 a 59 tem que ter uma dose, então isso tá ok. O que a gente recebeu a mais, que não era da nossa rotina, é a dupla viral, que veio esse quantitativo. Então eu tenho, tá garantida para as salas. Não tem uma previsão ainda do Ministério fazer uma nova distribuição, porque eles concentraram essas doses, não estava ainda no Brasil inteiro. Começou Roraima, Acre, Belém, né? Fronteira. Sim. E ampliou para nós, Brusque. Quase toda Santa Catarina entrou por ser cidade turística. Litoral, tudo mais. Nós vamos daqui a pouco estar com as festas de outubro. Então, Blumenau, todo mundo entrou na rota. Então, tá vindo agora esse quantitativo para nós e vai ser ampliado para o Brasil inteiro essa ação da dose zero. Então, eles estão correndo também para garantir. Mas tem vacina, tá garantido, só procurar as salas de vacinação com essas crianças. Até eu ia perguntar, essa vacina estará disponível em todas as... Já está, desde o dia de... 20, isso. Tá? Todos os postos de saúde? Todas as que tem unidade, a unidade que tem sala de vacinação. Sim. Então, a sala de vacinação mais próxima, né, que fica mais acessível para os pais, pode estar procurando. Os vacinadores já foram capacitados, eles sabem. Então, essa criança até 11 meses, ela recebe essa dose, conforme a faixa etária dela, dupla ou triviral. E aí, ali, o vacinador já apraza a lápis com a próxima data, né, para fazer a rotina. Por exemplo, eu sei que o Cedrinho tem uma sala de vacinação, já vacina lá desde criança. Mas, por exemplo, quem é de um bairro específico agora, eu também não vou saber quais não Santa Luzia não tem. Isso, ele vai pra nas onde? Águas Claras, ele pode ir no Paquetá, né? O que fica mais próximo. Às vezes, Santa Luzia é mais fácil para ele pegar um ônibus e descer na Poli. Sim. Do que parar lá. Pela logística, tranquilo, né? né? No centro, Exatamente, lógico. exatamente. Então, não tem essa... É por lei. A vacina do SUS, ela é universal e igualitária, né? Inclusive, alguém de fora de Brusque que esteja passeando aqui e queira estar na nossa sala também vai receber. E quais são os sintomas e caso a mamãe desconfie que o filho está com sintomas, né? Fazer o quê? Levar para o hospital daí direto?
essa suspeita, ela pode ser feita a nível de posto de saúde, a nível de pronto atendimento, a nível hospitalar, consultório privado. Eles vão suspeitar com sintomas que eu vou te colocar aqui e vai entrar em contato conosco na vigilância. E nós vamos ver esse caso, se ele se encaixa para ver se... vamos permanecer na suspeita e investigar ou descartar. Graças ao bom Deus, até agora a gente tem descartado, porque ele tem que ter pelo menos 3 de alguns sintomas que eu vou dizer aqui. Febre alta. Febre alta. Eu vou falar, exantema é o tema, mas seria o rush, aquela mancha, não é pinta, ela é tipo placa, como se fosse alergia. Sim. E ele tem que ser céfalo-caudal, iniciar na cabeça para baixo. Ai, pintou sua barriga. Descarta já. Não. Começa aqui e desce. Febre, exantema e mais um desses sintomas. Coriza, tosse seca, conjuntivite, a rubéola também pode dar, que a rubéola sarampo num conjunto. Aqueles caroços, a gente chama de linfonodos, né? No pescoço, atrás da orelha. Não necessariamente vai ser. Durinhas, exatamente. Então, não necessariamente vai ser, mas a gente pega o caso, discute com o profissional que está suspeitando, é uma notificação imediata, ou seja, entra imediatamente em contato, porque a gente tem que fazer um bloqueio de vacina imediato. Pela gravidade do sarampo, então as ações são imediatas. Eu não posso ter 10 dias atrás eu achei, não. Imagina, se for sarampo, o Brusque inteiro já pegou, né? Então essa situação vem para nós, os profissionais entrando em contato, essa notificação, e a gente vai avaliar os sinais, sintomas, vacinação, por onde andou, 21 dias atrás, 21 dias para frente, tem toda uma linha de investigação. Faz coleta de exame, manda para o laboratório do estado, né? Então tem que isolar tudo. Sim. Que é viral. Isolado. Fica isolamento, né? Isolamento. Carol, e essa aversão à vacina? A gente já percebe que tem crescido muito e o Covid, evidentemente, criou essa desconfiança, né? Mas parece que tá difícil de convencer o pessoal de que vacinas como essa, que da data da década de 60 não tem nenhum risco, né? Sim, é difícil, mas a gente vem acompanhando, né, no trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo, que a população está voltando para a sala de vacina. A gente tem sentindo lentamente, mas está voltando. A gente tem buscado sempre estar esclarecendo, né, as vacinas. A vacina da dengue gerou também um pouco uma preocupação, né? Preocupação, mas a gente está explicando, né, uma vacina que já existia e que veio para a rede pública agora. A vacina do sarampo é uma vacina antiga, né? A gente, né, não é da época do dinossauro, né, Natália? Mas a gente tomou, nós tomamos. A gente já tem uma idade boa aí. Eu também tomei. Estamos aí. Nós somos da época da varíola, da vacina da pistola. Verdade, meu Deus, a pistola, né? Aquela no ombro, né? Fila indiana e vai, né? Pum, pum, bem pum, isso né? mesmo. A gente passou por essa, né? Então, assim, a população precisa realmente estar confiando, porque não tem outra maneira de estar evitando muitas doenças se não for pela vacinação. Mas a gente percebe agora, né, que com a influenza a gente teve bastante dificuldade no início, mas hoje a gente melhorou fazendo bastante. Os movimentos de vacina, a cobertura vacinal tem subido. Sim. A gente estava com uma cobertura muito baixa, tanto que o Brasil logo no começo, as primeiras semanas foi a grupo prioritário, depois já liberou para toda a população a partir de 6 meses. Nós estamos com um índice alto de internados, tá? Leitos de pediátrico, UTI/NEL, adultos e crianças internadas. Eu fiz um levantamento ontem até por conta de doença respiratória. De vírus respiratórios. Então, eu tenho influenza A, H1N1. Ter pessoas internadas por influenza, por H1N1, que já é velha, né? Sim. Conhecida, e aí você vai olhar todos sem vacina, não precisaria ter leito de UTI, paciente entubado por isso. Hoje nós temos quantas pessoas, Natália? Tem esse número hoje aqui em Brusque internadas? Eu vou falar de brusquenses, porque nossos hospitais são referências. Então, eu não contabilizei os que vêm de fora da capital. Tem desde Urubici, Blumenau, né? E tem brusquenses que tem que procurar leito fora por não ter leito em Brusque. Certo. Que vai para Gaspar, vai transferido. Então, no mês de maio, eu tive 18 internados, sendo 5 por H1N1, 6 por vírus respiratório sincicial, a gente chama assim, e 3 por rinovírus. Você vai ver tudo vírus, né? Crianças menores de 1 ano, 7 desses 18. Certo. E agora em junho, até o momento, porque hoje de manhã já foi feito 2 coletas que eu não contabilizei aqui, 15, então 17 internados, 4 crianças menores de 1 ano, 5 rinovírus, 4 influenza H1N1 e 2 vírus sinciciais. Então, são respiratórios. Muitos desses a gente poderia estar evitando, principalmente com a influenza. E aí eu fui dar uma olhadinha na cobertura, antes de vir para cá. A nossa cobertura hoje, para crianças, está em 71,42%. A gente estava falando em 13%.
Olha só, Então, deu um boom positivo, né? Esse trabalho que vocês fazem de divulgação, de mídia, ajuda muito a esclarecer os pais, né? A entender a necessidade da vacinação, da influenza, e agora a gente está vindo com sarampo ali. A cobertura de rotina, não é a dose 0, né? De rotina, nós estamos com 85,80 da primeira dose. O ideal é 90, 95, mas estamos lá, é parcial. Dezembro eu fecho essa cobertura. Então, essa ajuda de vocês ali que faz a coisa subir. Eu percebo uma coisa, Carol, Natália... Puxa um pouquinho o microfone mais perto, mano. Tá bom, Rodrigo? Isso. Por exemplo, a gente falou muito da Covid, estava numa pandemia, claro, então era o boom do momento. Mas agora, tá indo caso de Covid ainda? Ou vocês acham que tá um pouco passando despercebido? Porque, por exemplo, H1N1 era o boom também no início. Eu lembro que era 2013, por aí, era uma coisa. Mas agora o pessoal tá passando meio despercebido. Tá diminuindo isso? Ou só se acostumou, digamos assim? A gente faz um boletim semanal, eu passo pra Carol, porque ela... né, faz a gestão desses dados, não é divulgado mais porque ele já não é de relevância a numeração. A gente percebeu comportamentos anormais na vigilância. Então, quando começou a esquentar, esperava-se a dengue. E começou a subir casos de Covid. Setembro, outubro, começou a subir. 0 por semana, 1 por semana, a gente coleta de tudo. Privados, públicos, né? Farmácias, todo mundo que testa tem que notificar. Então, não estou falando só de rede pública. E aí começou a ter 40, 60 por semana, né? Deu um aumento ali, dezembro, janeiro, março caiu. Essa queda caiu. E aí começou a querer vir dengue no inverno. Falei, não, gente, mas aí não vivemos. Não. Assim, temos 43 casos ativos, né, de dengue, mas não deu aquele estouro que a gente esperava. Mas o Covid realmente caiu. Então é 1, 2, 0 por semana. É influenza, Foi gente. o inverso do que vocês esperavam, né? Mas esse momento, assim, infelizmente, a gente não gostaria de falar isso, influenza. E vou falar mais. O ano passado, a adesão da campanha foi muito ruim, e o ano passado, retrasado também. E é um mau hábito da gente. Enquanto não incomoda, enquanto não interna, enquanto não morre alguém, a gente se acomoda. Sim. Precisa estar com índice altíssimo de internação, graves, não internações básicas, né? Internações graves em UTIs, para as pessoas estarem procurando. Então, a gente não gostaria que não chegasse a esse ponto, que houvesse a prevenção, né? Só voltar um pouquinho no Covid, a gente observa muito os casos de Covid subindo pós-feriado. Ah, sim. Né? Pós-feriado. O feriado do Dia das Crianças iniciou, aí já engatou ali... 7 de setembro, lembra? Setembro, outubro, sempre pós-feriado. Carnaval foi uma loucura, a Bahia estava em alerta por causa de Covid na época do Carnaval. Eu lembro que a Bahia emitiu um alerta e a semana seguinte era o feriadão de Carnaval. Então é sempre no pós-feriado que a gente observa esse aumento de casos de Covid. É onde tem maior concentração da população, né? Isso. Mas é uma doença... ainda, né? Não podemos deixar de vacinar, de manter o calendário em dia, mas é uma doença que, por conta da vacina, não está mais agravando e levando a óbito. Muito bem. Desculpe, te cortei, Carol. Não, tudo certo. 12:45, tempo é nosso adversário. Alguma outra informação relacionada ao calendário vacinal aí que penso que é importante a gente destacar e até aproveitar isso para trazer para a população, Carol e Natália? Todas as vacinas são muito importantes. A gente, o ano passado, voltou a ter casos de coqueluche. Por que eu estou tendo casos de coqueluche? Porque baixou a cobertura vacinal. Sim. Isso é um fato, a gente trabalha com estatística. Então, eu preciso aumentar a cobertura de vacina para que eu não tenha coqueluche, que eu não tenha sarampo de volta, que a gente não volte a ter varíola, que a gente não volte a ter coisas que não é mais nossa realidade. Então, é a vacina. A vacina é a prevenção. Não tem outra forma. Óbvio, janela aberta... A etiqueta da tosse, higienização das mãos, que acabou o Covid, a gente esqueceu, né, de lavar a mão, a gente perdeu o tal do álcool em gel andando com a gente. Manter, por mais frio que esteja, a janela aberta e o ar circulando, isso tem que ser básico, como escovar o dente todo dia de manhã. E o dia D da vacinação? Então. Vai ter esse dia específico para aplicar as vacinas, né? Isso, teremos um segundo dia D esse ano, então, puxando então para chegar aos 90%, 100%, quem sabe, né? Eu quero 110, né? Da vacina de influenza, de 100 para cima é lucro, né? Então, a vacina de influenza terá um dia D, que é o próximo dia 5 de julho. E aí, com a novidade... É o segundo, 10 de maio. Próximo dia 5 de julho. Não, segundo dia D. Próximo sábado, é o segundo dia D, então, com a vacina da influenza. E a gente traz também a dose 0, disponível nas salas de vacina. Na praça também teremos um ponto de vacinação de novo. A gente até vem trabalhando agora com a SECOM para soltar alguma coisa no Arraiado Zé Gotinha. Sim.
As unidades vão estar preparadas com um pequeno movimento junino, tá? Para também atrair um pouquinho a população. Então, as salas de vacina que vão estar abertas será do Maluche, nesse dia 5 de julho. Maluche, Santa Rita, Dom Joaquim, São João, Águas Claras, Cedrinho, Paquetá e Bateias. E aí a equipe de vigilância epidemiológica trabalhando na praça com a CDL no sábado fácil. Muito bem, fica aí a dica para você então aproveitar esse dia D e colocar. Eu tenho umas que eu tô em atraso aí também, confesso, né? Tem um relapso, né? E aí não vocês é só falam. você, Valdomiro. Não, mas aí é relapso mesmo. Já vamos confiscar as carteirinhas. E como elas falaram, quando a gente sente, ouve, opa, né? Aí você começa a tomar cuidado, né? E nós homens principalmente, né? Somos muito desleixados. Não sei se o Anderson é assim, mas as estatísticas, as profissionais de saúde estão aqui para confirmar. Nós homens, por isso que nós morremos mais cedo, porque elas se cuidam melhor, né? E nós homens a gente vai postergando. Mas eu vou colocar o meu calendário vacinal em dia. Por favor. Carol Massadeiro, Natália Marques, muitíssimo obrigado. E sempre que tiver alguma informação, por favor, o microfone está sempre à disposição de vocês, tá? Eu agradeço sempre o convite, né? O espaço. Só preciso salientar um detalhe no dia D. Nesse segundo dia D, a gente tem uma diferença de atendimento no horário. Então, esse dia vai funcionar só das 8 ao meio-dia. A gente não vai ser o sábado todo estendido. Então, para a população ficar alerta, quem se programar para ir vacinar no dia D, 5 de julho, das 8 ao meio-dia. Na praça também, né? E na praça também é esse horário. Esse horário, né? Perfeito, então. Bom, são 12h40.